o nosso último bloco sobre estrutura das palavras, tá? E a gente vai falar um pouquinho da vogal e consoante de ligação e dos afixos. É claro que os afixos vão nos acompanhar na nossa próxima matéria, que é processo de formação das palavras, tá? Mas a gente vai começar a entender agora o que é um afixo ou morfemas derivacionais, porque eles vão participar do processo de derivação, tá bom? Eles vão modificar de maneira precisa o radical. Então o radical vai recebendo afixos e os afixos se dividem em dois, prefixo e sufixo. Ele vai recebendo afixos e vai sendo modificado, tá bom? Primeiro morfema, primeiro afixo que nós vamos falar é o prefixo. E o que é o prefixo? O prefixo é um afixo que é colocado antes do radical. Então, por exemplo, eu tenho a palavra eleito e reeleito, reeleito e eleito. Observa aqui, eu coloquei um prefixo que dá uma ideia de repetição. Eu tenho crer, descrer. Prefixo, desprefixo. Eu tenho neto, bisneto. Também coloquei prefixo. Uma coisa que é interessante falar dos prefixos, que pouca gente fala, que a gente só ouve muito assim, prefixo bota na frente, sufixo bota atrás. Quem bota atrás é o prefixo, é o sufixo, quem bota na frente é o prefixo. Tá, mas já caiu em algumas questões, qual é a outra diferença do prefixo para o sufixo? É que o prefixo não tem autonomia para mudança de classe gramatical. Entendeu? Por exemplo, eleito, eleito, e dependendo do contexto, vai ser um adjetivo, correto? Bota o prefixo, continua sendo adjetivo. Crer, crer é verbo, bota o prefixo, continua sendo verbo. Então, ele não tem autonomia para mudança da classe gramatical, diferente do sufixo. O sufixo a gente coloca depois do radical. Isso é a definição que todo mundo sabe. Mas o sufixo ele vai ter autonomia. Por exemplo, norma. Norma é um substantivo. Normal é um adjetivo, tá? Normalizar é um verbo. Normalmente é um advérbio. Então, o sufixo ele tem autonomia para mudar as classes gramaticais. Ele tem autonomia para passear pelas classes gramaticais. Tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho, né? Cai pouquíssimo em concurso, que é a vogal e a consoante de ligação. Olha, das questões que eu vi, raramente eu vejo vogal e consoante de ligação. Mas é interessante serem faladas, tá? Por quê? Porque são elementos insignificativos. Não cai muito em concurso porque não tem valor, tá? Que ligam dois ou outros morfemas, facilitando a pronúncia. Então, qual é a função da vogal e consoante de ligação? Apenas facilitar a pronúncia, tá? Serve para evitar dissonância, serve para evitar dois sons, serve para juntar o som, deixar a palavra amarradinha, tá? Hiatos, encontros consonantais, ele serve para isso, a vogal e consoante de ligação. Tá? Vamos pensar, por exemplo, em café, que é o radical, mais o sufixo eira. Aí você junta cafeeira. Só que eu já tenho essa palavra, a indústria cafeeira. Então eu tenho uma consoante de ligação para virar cafeteira. Tudo bem? Eu tenho, por exemplo, gás mais metro. Gasmetro. Observa que pronúncia estranha, gasmetro. Aí eu boto um O, que é uma vogal de ligação, e fica gasômetro. Eu tenho, por exemplo, pau mais ada. Eu vou dar uma pauada. Pauada. Não tem como. Então aí a gente tem uma consoante de ligação. Paulada, tá? Saciada, saciada. Olha como é que forma um outro som, né? Saciada, vem de saciar, né? Então, sacizada, aí a consoante de ligação. Café cultor. Café-cultor. Café-cultor. Então, cafeicultor, tá bom? Então, a gente tem uma vogal de ligação. Então, qual é a função das vogais e das consoantes de ligação? Apenas evitar, né,
o som de novas palavras, tá? Então, qual é a função da vogal e da consoante de ligação? É apenas, tá, numa questão sonora. Elas não têm significado, como por exemplo, os morfemas que nós falamos anteriormente, desinência de gênero, desinência de número, desinência o O, o A, o S, não tem isso, tá? Elas só estão aqui por questões sonoras, para facilitar o som das palavras, tudo bem? Então, pessoal, a gente termina aqui a nossa aula de estrutura das palavras. Brevemente nós vamos estar aí com a aula de processos de formação das palavras. Façam exercícios disso para poder a gente continuar os nossos estudos, tá bom? Então, tchau, tchau, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.